Boa noite, meu nobre amigo. Boa noite, meu amigo Clemilton. Você me ouve bem? Rapaz, 100%. Ótimo, prazer estar participando com você. Trouxe até uma coisa para ver se você se lembra. Você lembra dessa caneca aqui, ó? Com certeza. Um presente, meu amigo Clemilton, da Clemilton Seguros. Eu disse, hoje eu vou guardar, porque as coisas que eu ganho, eu deixo guardado, eu não uso não. Aí eu fui lá onde ela estava guardadinha e trouxe. Ó, tá novinha, do mesmo jeito que você me deu, eu guardei com muito carinho, mas hoje eu estou usando. Essa canequinha não tem mais para comprar, não. Já rodei, a minha quebrou, as que eu tinha quebraram, não tem mais para repor, não. Que bom. Clemilton, primeiro, assim, dando boa noite a todo mundo, o pessoal que está chegando junto com a gente. Primeiro eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar participando, até porque grandes nomes já passaram e vão passar nessa maratona de lives. E um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz e a gente vai falar sobre um assunto que as pessoas acham que é muito complicado, mas que não é complicado e, ao mesmo tempo, ele é fundamental, principalmente dentro do tempo que a gente está vivendo agora. A live é sua, sinta-se à vontade. Meu amigo Clemilton, olha só, eu combinei com você para falar de dois assuntos, planejamento estratégico e visão sistêmica. Primeiro, eu quero, assim, é importante a gente fazer um pequeno adendo e falar um pouco do que está acontecendo, para que as pessoas não achem que o que está acontecendo é de agora. Muito pelo contrário. O que é que acontece? Nós já vivíamos um momento de crise. As empresas, elas já viviam um momento em que estava muito difícil trabalhar, conseguir vender, conseguir se manter os colaboradores. Tanto que antes da pandemia a gente já vinha numa onda de demissões muito grandes. E aí a pandemia, ela acabou acelerando esse processo de demissão e de ruptura. Muitas empresas fecharam as portas, mas essas empresas, na sua grande maioria, elas têm uma coisa em comum: não ter o planejamento estratégico definido na sua essência como deve ser. E quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente está falando de missão, visão, valores e fatores críticos de sucesso. São coisas fundamentais que devem existir na empresa. Muita gente acha que isso é bobagem, que isso é besteira. Mas para você ter uma ideia, e aí isso a gente vai falar principalmente na visão sistêmica. Como é que eu vou contratar alguém se eu não tenho definido o que é que eu quero? Eu vou colocar a pessoa lá e ela vai aprender, vai me dar o resultado ou não, mas ela não sabe o que é que eu quero. Ela não sabe qual é a missão, o que é que a minha empresa quer fazer nesse momento. Então, tudo isso influi no momento de uma contratação, no momento de saber onde é que eu quero chegar. Para você ter uma ideia, Clemilton, eu estou no Sebrae desde 2015. E praticamente todos os empresários que eu atendi, né, quando eu chegava lá, ele apresentava a empresa inteira, e aí depois de apresentar a empresa, você fica com aquela sensação: o que é que eu estou fazendo aqui, já que lá está tudo bem, está tudo certo? E aí ele vem com a frase que é praticamente unânime. Ele olha para mim e diz: Darlando, eu estou precisando vender mais porque o que eu estou vendendo não está suprindo a minha despesa. O que eu estou vendendo não é suficiente para eu pagar minhas contas, eu não estou conseguindo. E quando eu consigo fechar o mês no azul, com um pouco de lucro, esse meu lucro é muito pequeno. E aí eu pergunto, a gente, lógico que tem, você vai tratando, mas na grande maioria dos casos, Clemilton, esse empresário, ele não está precisando de novos clientes. Ele não está precisando vender mais. Ele está precisando entender a empresa dele e o mercado que ele atua.
Único e simplesmente isso. Para você ter uma ideia, para a gente falar da importância de cada um desses 4 pontos que eu citei para você, eu já cheguei numa empresa na cidade de Floresta, vou dizer só a cidade, o segmento eu não vou dizer. Cheguei numa empresa na cidade de Floresta que já estava aberta há mais de 18 anos e era uma empresa consolidada de muito sucesso, e eu encontrei um empresário lá querendo vender uma casa para injetar dinheiro no negócio porque ele estava devendo muito e não estava conseguindo equilibrar mais as contas. E aí eu disse, não, peraí, essa ideia de vender uma casa para colocar aqui dentro não é uma ideia interessante, porque se você não vai investir, se você não vai aumentar, você quer sanar coisa antiga, o que acontece é que você está com algum problema aqui dentro. Vamos observar. Camilton, em 18 anos, ele nunca fechou o caixa. Ele nunca terminou o dia. Vê quanto foi que eu faturei, o que foi que eu gastei, o que foi que eu comprei. E outra, fazendo tudo que o... Oi? Pode perguntar. Não entendi. É um supermercado do centro? Não, é um restaurante. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tem uma construção aqui do lado, aí o cara ligou uma máquina aqui, eu tô ouvindo, não sei se você está ouvindo aí, mas eu tô ouvindo um zumbido aqui. Aí era um restaurante. Oi. Só um minuto. Você falou em restaurante, eu lembrei de uma situação que eu fui testemunha em Iguatu. O empresário lá, ele tinha um restaurante no centro e inventou de abrir um bar. Ele tinha um barzinho numa avenida principal de Iguatu, numa esquina. Sei. Comparativo com o Salgueiro, é como quem fosse o antigo Solar Maria. O ponto dele. Não era daquele tamanho, era um ponto menor, mas a localização. As pessoas obrigatoriamente passavam na porta. E o cara quebrou. Por quê? Ele não tinha dinheiro para abrir esse comércio, tirou o caixa do restaurante, colocou lá. Em Iguatu, existe uma coisa que poucas cidades têm. A distribuidora de bebidas, a marca Líder, ela vende 24 horas bebida gelada, quente e gelada. Bebida tanto quente de litro como bebida gelada, de grade, de lata. E esse cara deixava de faltar bebida numa sexta-feira, numa quinta-feira à noite, com som ao vivo. Então não tem como você quebrar. Se você não tem, se teve um movimento a mais e eu tenho como repor naquele momento, eu tenho como mandar pegar, eu atendo o meu cliente. Mas ele preferia dizer acabou o produto, mesmo tendo onde comprar gelado. Então, assim, as pessoas, os empresários, eles precisam ter a humildade de dizer eu preciso de ajuda. Com certeza. Porque o passo inicial para que você supere qualquer dificuldade é quando você busca um profissional, e esse profissional tem um estudo, ele já tem uma graduação, ele tem uma vivência prática, e a partir daí ele vai poder identificar os pontos que são necessários para melhorarem. Então não tem como você ter quase 20 anos você ter um comércio e você não fazer um balanço. Você não tem noção de lucro, o que é que entra, o que é que sai, se teve um desvio de mercadoria, se alguém está desviando dinheiro do caixa. É complicado. Olha, Clemente, isso que você está falando, esse é o ponto crucial. Mandar um abraço para o professor Antônio Braga, que está aqui, um mestre, amigo nosso, consultor do Sebrae também está acompanhando. Clemilton, esse é o grande problema na maioria dos empresários. Não procurar ajuda. Eu sempre digo, quando eu chego na consultoria, que eu não sei mais do que ele dentro da empresa dele. Eu não tenho como saber, até porque a empresa é dele. Agora, nós temos, devido à vivência, os treinamentos, como fisgá-lo desse problema que ele está.
Porque esse que você tá relatando é o problema do planejamento, que é o que a gente vai falar agora na visão sistêmica. Voltando aqui para o planejamento estratégico. Eu não tinha planejamento estratégico nem visão sistêmica. Eu comprava tudo de cabeça. E esse é um grande problema de quem faz planejamento dessa forma. Eu me recordo que o cara chegou e perguntou: tu vai querer tal coisa? Aí eu nem me lembro mais o que era. Ele disse: vou, me dê X. Aí eu disse: tu não vai olhar teu estoque não, isso eu sei tudo de cabeça. Eu peguei ele aí nos problemas. Quando eu disse, aí eu saí perguntando várias coisas, quanto era que tinha. Aí eu fiz uma relação e a gente foi para o estoque. Como era de se esperar, nada era do jeito que ele esperava que era. Tinha coisa que tinha muito mais e ele continuava comprando, e tinha coisa que não tinha quase nada e ele não comprava porque ele achava que ou tinha muito ou que saía pouco, e que era o que a gente vai falar do fator crítico. Quando a gente fala de planejamento estratégico, nós estamos falando de missão, visão, valores e fatores críticos. A missão é entender o porquê que a empresa existe. Todo empresário, seja ele, todo empreendedor, vou tratar como empreendedor. Todo empreendedor, todo empresário, toda pessoa o empreendedor individual que se lança a abrir um negócio, ele tem que entender para que ele está abrindo aquele negócio. Ah, Darlan, eu estou abrindo um negócio para ganhar dinheiro. Todo mundo abre para ganhar dinheiro, mas o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero gerar de valor com isso que eu estou oferecendo? Então eu tenho que começar por aí. Eu tenho que ter a missão da minha empresa. Para que quando eu chegue no colaborador, eu digo: a missão da minha empresa é essa. Minha missão é essa enquanto empresário. Minha empresa quer atender esse tipo de coisa, quer fazer esse tipo de trabalho. E aí você vai para a visão, que é o que você quer do futuro. E aí, neste momento de pandemia, é muito importante a gente ter isso em mente, porque nós vamos começar a ter um novo normal. E esse novo normal vai ser como? Eu ainda não sei. Eu não sou vidente, eu não sei como é que vai ser. Mas eu já sei que vai ser muito mais complicado do que o que era. Então, eu tenho que ter essa missão e essa visão, e para chegar onde eu quero chegar com a minha visão, entre os valores. Os valores serão os pilares que vão levar o empresário até o ponto de chegada. Nesse ponto de chegada, os valores é quem vão delimitar a minha ética, a minha responsabilidade, o meu preço, o meu tratamento com as pessoas, a minha forma de trabalhar. Tudo isso tem que estar na cabeça do meu colaborador. Porque, como eu te disse, Clemilton, a maioria das pessoas contratam da seguinte forma: chega, chama alguém, bota lá e diz: ó, fulaninho, Maria, ensine a José o que é que eu tenho que fazer. Aí eu nem digo a Maria o que é para ela ensinar, e nem digo a José o que ele tem que aprender. Maria não passa com medo de perder o emprego, e José não aprende porque Maria ficou com medo. Aí eu vou cobrar os dois, ninguém saiu do campo. Aí eu pergunto: de quem é a culpa? Minha, enquanto empresário, que não deixei tudo claro isso para cada um. Então você tem que deixar tudo isso claro na cabeça dos colaboradores, e principalmente, esse é o ponto-chave. Como você relatou bem aí no seu caso lá de Iguatu, o fator crítico de sucesso. Fator crítico de sucesso, Clemilton, é aquele produto ou serviço ou aquilo que a empresa faz que é primordial para o seu trabalho. Por exemplo, quem vende tapioca não pode deixar faltar a massa de tapioca. Quem trabalha com peça de moto, as peças principais, troca de óleo, a corrente e a coroa, que é o que mais troca na moto, pneu, não pode faltar. Por exemplo, eu fiz um trabalho grande de Serra Talhada com as farmácias e com a rede médica de Serra Talhada. Os principais pontos da rede médica de Serra Talhada, eu fiz um trabalho ano passado, em novembro. E um cara de uma farmácia me disse: se a farmácia não tiver Dorflex hoje, ela não sobrevive, porque Dorflex o produto assim, vende como a pessoa já chega lá querendo um Dorflex. Para um monte de coisa, as pessoas chegam pedindo Dorflex. Então, assim, se uma farmácia não tem Dorflex,
ela perde a razão disso aí. Então, se o meu carro-chefe é vender bebida, vender cerveja, eu tenho que ter cerveja. Se o meu carro-chefe é vender cachorro-quente, eu tenho que ter cachorro-quente, eu tenho que ter o pão do hambúrguer. Imagina, eu tenho um cachorro-quente conhecido, chego lá para comer esse cachorro-quente, não tem um cachorro-quente. Tem outras coisas, mas o cachorro-quente não tem. Então, o empresário precisa saber qual é o fator crítico do negócio dele, porque todas as empresas têm o seu carro-chefe. Então, ele precisa saber qual é o seu carro-chefe para entender a sua empresa na sua essência. Isso a gente está falando, é uma coisa lúdica, mas ela é muito importante para que os colaboradores e os clientes percebam isso. Eu chego em muitos lugares que tem um planejamento estratégico, mas ele é muito mais um quadro na parede do que uma coisa disseminada com os colaboradores. Orlando, aproveitando o momento, vou relatar uma situação que aconteceu comigo essa semana. Às vezes, no final de semana, eu peço refeição em outro local para mudar o cardápio. Sábado, eu estava desejando uma feijoada. Cheguei para um Juazeiro, pedi uma feijoada. A pessoa que me atendeu me deu uma prévia de 40 minutos. Nossa! Beleza. Era um final de semana, às vezes, normalmente a prévia demora um pouco mais por conta do fluxo de pedidos, que é maior. Com 45 minutos eu liguei. Eu disse, o rapaz já saiu? Ele disse, não saiu não, daqui a pouco ele sai. 1h30, mandou uma mensagem para o restaurante avisando que não ia mais receber o pedido. Aí liguei para o restaurante avisando que o rapaz ia ter 5 minutos para chegar aqui. Se ele não chegasse, eu não queria mais o pedido. O cara veio trazer o pedido com 1h45 minutos. Depois que eu fiz o pedido. Tô entendendo. Quase 2 horas. Aí eu liguei para um outro local, pedi o almoço, meia hora recebi. 35 minutos, mais ou menos. Então, o que é que acontece? Essa pessoa, do primeiro restaurante, eu já tinha conversado com ele anteriormente sobre esse prazo de entrega, porque eu já tinha visto outras pessoas reclamando. E eu fiz um comentário com ele, construtivo, mostrando a ele, porque ele teve custo. Ele teve o custo de fazer o prato, ele teve o custo do entregador, mesmo que ele não pague por entrega, mas ele tem um custo de combustível, tem um custo de salário, aquela coisa toda. E o que acontece? É importante que as empresas possam olhar da mesma forma. Eu cheguei essa semana numa rede de farmácias a nível nacional, que aí em Salgueiro tem. E exato. Aqui em Juazeiro, eu visitei, fui lá pegar uma medicação e eu pedi para falar com a gerente, ela não estava e veio a pessoa abaixo dela, subgerente. E eu perguntei a ele para que servia o WhatsApp daquela farmácia. Porque eu já tinha pedido 6 cotações de remédios em datas diferentes, aí mostrei a ele o histórico, e nunca ninguém tinha olhado. Eu digo, vocês devem estar vendendo muito. Então, assim, se a empresa, seja qual atividade for, ela coloca um número para pedido, para cotação, alguém tem que olhar isso. Não justifica, em 6 dias diferentes, uma pessoa pedir uma cotação e não ter nem resposta. É um absurdo. Você está entendendo? Então, assim, nesse novo momento, pós-pandemia, e nesse momento, durante a pandemia, o cliente está mais exigente. E as empresas vão precisar se preparar para esse novo momento. Porque algumas empresas, elas não estavam tendo o cuidado com o cliente que deveriam ter. Essa é a minha... Com certeza. Você falou uma coisa... Então aqui eu vou falar daqui de Salgueiro, um caso que aconteceu comigo agora no final do ano. Aconteceu em dezembro. Em dezembro eu tenho 2 filhos, tem até umas fotos deles aqui assim, aqui em cima. Arthur,
E Davi é meu maguinho de aço e o gordinho feroz. No final do ano, eu fui comprar um presente para cada um. Eu tinha prometido dar um celular e a Davi, como Davi, ele recém agora fez 2 anos, eu resolvi comprar uma bicicleta. Aquela bicicletinha pequena. Cheguei numa loja e assim, primeiro eu dei um giro na cidade fazendo cotação, que eu não sou besta, né? E vi a variação de preço do mesmo produto, chegou a R$ 150 na bicicleta. E eu comprei a bicicleta por 150. Então, teve lugar que ela estava de R$ 300. A mesma bicicleta. Então, assim, 100% de diferença. A mesma bicicleta. E olha, Salgueiro tem 60 mil habitantes. Fazendo esse giro, eu encontrei a bicicleta no lugar mais barato. E cheguei lá e disse, eu quero comprar a bicicleta. Aí agora eu quero uma que tinha verde com preto, que eu achei mais bonita. Aí o vendedor olhou para mim e disse, só tem desmontada. Aí eu disse, tá bom, você pode montar para mim? Você sabe montar? Aí ele olhou para mim e disse, eu só monto se a gerente mandar. Tu sabe montar? Sei, mas só tem desmontada. Aí eu disse, não, vai olhar se tem montada, porque você está olhando tá dizendo que só tem desmontada. Vai lá olhar. Ele disse, eu vou olhar, mas eu já tenho certeza que não tem. Ele saiu e demorou um pouco. No que demorou, chegou outra vendedora e eu perguntei o preço de uma airfry. Eu queria comprar um airfry também. Aí era o presente para mim, né? Eu queria comprar um airfry. E ela começou a me falar da airfry e tudo. E eu decidi que iria comprar airfry. Aí lá veio um rapaz e disse, aí trouxe a caixa, a bicicleta na caixa, está aqui. Mas eu só monto se a gerente me mandar. Aí eu perguntei, tu recebe comissão? Recebo. E tu vai perder a comissão porque tu não vai montar uma coisa fácil dessa, tu tá dizendo que sabe, tu vai perder, tu não tá fazendo nada, só monto se a gerente mandar. Fala com ela, ou ela ali. Aí eu fui lá. Fui lá e disse, eu ia comprar uma bicicleta, mas não vou comprar porque seu vendedor preguiçoso disse que só iria me vender se você mandasse comprar, mandasse ele montar. Quando eu fui vendedor, antes do cara dizer que queria, eu já estava montando. Eu já fui vendedor de loja, saí com fogão, com geladeira na cabeça, porque eu não queria perder a venda. E aí, cheguei para ele e disse, eu estou só lhe dizendo que não vou comprar, porque eu já ia comprar a bicicleta e ia comprar um airfry, que não estava naquele momento. Eu queria comprar, mas eu não fui pensando nisso e vamos embora. Quando eu fui saindo, ela disse, ei, vem cá que eu vou mandar ele montar. Eu disse, agora eu também não quero mais não. Depois leva pelo menos a airfry, eu digo, eu vim para comprar a bicicleta. O principal era a bicicleta, você não me vendeu, você não supriu minha necessidade, então eu vou me embora. Você sabe qual é o resumo dessa conversa? 2 meses depois, a loja fechou as portas. Aí tem várias pessoas desempregadas. Era uma loja de rede. Eu vou dizer a rua, aí se você quiser dizer qual é uma loja de imóveis. É uma loja de imóveis que fica em frente à Casa da Cultura. Pronto. Que é uma loja de rede que fechou. Eu vou lhe dar um exemplo que aconteceu em 2018. Meu celular estava travando e antes do carnaval eu fiz uma pesquisa e identifiquei o modelo que eu queria. O celular que eu tenho é o Moto X4 da Motorola e eu tinha na época o Moto X2. Eu queria um celular muito bom e eu queria o novo. E fiz uma pesquisa de valores, e em Salgueiro só tem 3 lojas que poderia ter. Todas 3 de rede a nível nacional. Uma delas, que fica em frente ao canal, eu cheguei na sexta-feira antes do carnaval. Aí verifiquei o preço, estava um preço razoável. Eu disse, olha, se esse celular entrar em promoção, me ligue que eu venho pegar. E depois do carnaval eu venho comprar. Mas se ele entrar em promoção, eu já pego a promoção. No sábado de carnaval entrou em promoção. Não me ligaram. Na quarta-feira de cinzas eu fui comprar. Quando eu cheguei lá, o preço já tinha voltado. Já tinha saído da promoção. Quando
Eu fui questionar com a gerente disse, não, mas a promoção foi só sábado. Aí ele disse, não, mas eu faço. Aí eu disse, olha, eu tenho em tal loja por tal preço. Eu igualo. Eu digo, se você me fizer mais barato, eu não compro a você. Só pela incompetência do seu vendedor. Porque como é que o cliente bate na porta de um vendedor e diz, eu quero te comprar. E meu telefone, eu quero esse produto. O produto entra em promoção, o vendedor não avisa. É complicado. É porque deve estar vendendo, deve estar ganhando muita comissão. Aí tem gente, Clemilton, que às vezes, e eu digo isso direto, o que atrapalha o todo é você achar que está fazendo muito, quando você não está fazendo nem o básico, que é isso que acontece. Manda um abraço para o meu parceiro Juliette, tem vários amigos que eu já vi aqui, o Danilo, meu amigo Pito da Oiticica, tem um bocado de gente que já passou aqui, mandar um abraço aqui, o pessoal da Fachusque, Josana, Ronaldo, meu amigo Aureliano Ferraz, o Ricardo Albuquerque, consultor, está aqui com a gente também, várias pessoas. Depois eu mando, minha amiga, minha tia Damiana está lá em Maceió, está acompanhando a gente, Luiz Eduardo, ex-zagueiro do Carcará, Danilo lá da Tapiocaria, lá no meu amigo Bo está aqui, exatamente, tem muita gente bacana, meu amigo Jadinho da Produtos Caritó chegou agora também, olha só, Clemilton, por isso que a gente, essa introdução nossa, o tempo está voando, já está quase com meia hora, foi para dizer o seguinte, é necessário que quem esteja à frente do negócio tenha a visão sistêmica da coisa, o gerente, o dono, o líder, o empresário. Mas isso não desfaz a responsabilidade da equipe. Mas se a equipe não tem uma liderança, não tem alguém que instigue, que faça a diferença, ele não vai fazer. Eu fui, antes de começar a falar da visão sistêmica e dos 4 pontos, um por um, eu fiz uma consultoria numa loja de roupas em Calumbi. Calumbi não. Carnaíba. Foi Calumbi não, foi em Carnaíba. Carnaíba era um pouquinho mais para frente. Lá, nessa loja, o gerente olhou para mim e disse, eu queria que, quando ele me apresentou, e eu disse, o que é que você quer da consultoria? Eu queria que você falasse com a minha equipe, para motivar eles, que eles estão vendendo tão pouco. Eu não sinto vontade da parte deles, eu não vejo iniciativa. Eles tanto faz quanto tanto fez. Aí eu perguntei a eles, como é teu sistema aqui de recompensa e de comissão? Eles disse, não, eu pago um salário a todo mundo e só. Eu não pago comissão, não. Aí eu disse, então, Patroa. Dona Suzana está lá na casa da mãe dela, ela me deixou bem à vontade, levou os meninos para não ter barulho, porque senão eles iam querer participar também. Mas o que é que acontece? Aí entrar naquele negócio da galera que tá fazendo live em casa e os meninos passam e bagunça tudo. Mas enfim, eu perguntei a esse empresário, meu amigo João Paulo, treinador, tá aqui, salgueirense, acompanhando a gente, mandar um grande abraço para ele. Eu perguntei a esse empresário, então quer dizer que você paga um salário a eles, que chova ou faça sol, que eles vendam ou que eles não vendam, você paga um salário a eles? Eu digo, pois eu no lugar dos seus colaboradores, eu também não ia fazer nada não. Porque se eu fizer, eu vou ganhar. Se eu não fizer, eu vou ganhar também, e eu vou fazer o quê? Eu vou buscar, fazer uma... Olha, Clemilton, eu lhe digo com toda sinceridade. Eu amo o que eu faço. Eu passo até um preço alto por causa disso, e Suzana sabe muito bem. Porque eu sou consultor, eu trabalho no rádio, eu acompanho futebol, e só eu sei o preço que eu pago por estar fazendo o que estou. Você é meu amigo há muito tempo, você conhece boa parte da minha história. Eu não conheço ninguém que ame seu trabalho de verdade. Assim, ao ponto de dizer, eu amo meu trabalho. Eu digo, ama. Se eu pagar o que você ganha e você não precisar pisar lá, você pisa, você vai, não vai. Se você ganhar a mesma coisa sem precisar ir, ninguém vai. Então, é isso que tem que ter. Você tem que ter incentivo, você tem que motivar as pessoas
fazer premiação. Eu trabalhei com um cara em Teresina, ainda hoje é meu amigo demais. Eu trabalhei lá na casa com ele, é filho do seu Luiz Leite aqui. Eu fui trabalhar com ele lá, Zé Eudes. Ele era o dono da Solo Fértil aqui em Salgueiro e ele ganhou um incentivo e foi para Teresina. Agropecuário. Exatamente. Eu fui trabalhar, ele tem lá a Agrossol, tem a Casacom, tem empresa de transporte, ele estava bem lá em Teresina. Eu fui trabalhar com ele e ele olhava para mim e dizia: Darlando, no final do ano eu quero lhe dar um carro zero. Porque se você ganhar de mim 100 mil, 200 mil de comissão, se tu é que é meu vendedor, ganhar 100 mil de comissão, eu que sou teu patrão, eu vou ganhar quanto? Eu quero ela instigada em você trabalhar e deixava a gente à vontade para negociar. Ele assim, não tinha negócio, sabe aquela coisa, não, liga para o teu gerente e pede um desconto maior. Com ele não tinha negócio de ligar para ele, não. Ele já tinha dado autonomia, a gente já dizia, ó, até aqui é dessa forma, daqui para cá é desse outro jeito. Se você vir para cá, você vai perder aqui. Ou seja, ele já dava toda a liberdade para a gente fazer, porque ele já tinha feito essas reuniões, ele já tinha deixado a gente muito à vontade para fazer tudo. E esse é o grande momento. As pessoas querem se sentir, Clemilton, importantes, respeitadas, e outra, motivada, que veja, ganhe premiações. Por isso que uma das empresas hoje no Brasil, que em toda cidade tem, e eu digo a todo mundo, ó, você quer estudar uma empresa de sucesso, estude o Boticário. O Boticário, ela tem as promoções próprias, ela tem ciclo próprio, ela tem premiação própria. Eu fiz uma consultoria já em algumas lojas do Boticário da região, e há um ano atrás, a equipe de Exu, Luciana, Vicente e a outra está fugindo a memória agora, foram os 3 para Curitiba. Passaram uma semana em Curitiba, tudo por conta do Boticário. No hotel de luxo lá, conheceram a cidade toda. Por quê? Porque receberam a meta, o que era que precisava ser feito, correram atrás e bateram a meta. Quando foi no final do ano, a liderança dele, não, é porque agora tá ruim. Tá ruim nada, não bateu, vai. Foram todo mundo lá para Curitiba, passaram uma semana. É isso que instiga os colaboradores. Mas para isso você tem que ter a visão sistêmica. Deixa eu falar um pouquinho, que a live tá gostosa. Eu tô me empolgando, viu, Clemilton? Mandar um abraço pro meu parceiro Gerlando, que tá aqui, Tainá, tá acompanhando a gente também. Primeira coisa que você tem que entender da visão do mercadista para a liderança, dentro desse planejamento, é a questão do mercado. Eu tenho que entender o mercado. E entender o mercado, ele não é feito só por quem é do meu mesmo segmento, não. O mercado é feito por todo mundo, e eu digo isso a todo mundo. Ó, o cliente do açougue é seu cliente, mas o cliente do açougue é cliente do supermercado, é cliente da farmácia, é cliente da padaria, ele é cliente de várias pessoas. Então ele tem uma experiência de compra. Se ele falar mal de alguém para você, se você não fizer com ele direitinho do jeito que ele espera, ele vai falar mal de você para outro. Então, você tem que definir dentro desse mercado, saber qual é o seu mercado, e entender que você tem que saber quem são seus clientes. Saber que, daqui a pouco eu vou falar do marketing, que o marketing faz parte do mercado, mas eu tenho que definir quem são meus clientes, porque todo mundo é meu cliente, negativo. Tenho que saber quem são meus clientes, eu tenho que saber quem são meus concorrentes, pesquisar bons fornecedores, porque eu não posso ter apenas um, a não ser que eu seja franqueado, eu não posso ter apenas um fornecedor, eu tenho que ter vários fornecedores, até para que eu possa barganhar o preço. Definir meus produtos, o meu mix, ou meus serviços que eu vou prestar, eu tenho que estar com tudo isso definido. E, sabendo tudo isso, eu vou para o marketing. Porque o marketing, Clemilton, hoje está todo mundo muito na questão do marketing digital. Mas, assim, é a vedete, é a modinha do momento, né? Mas eu tenho feito esse alerta aos empresários. Antes de você definir a estratégia, e isso é o plano de marketing, parte daí. Antes de eu definir a minha estratégia, eu tenho que definir
quem é meu público-alvo. Eu tenho que estudar aquele produto e aquele produto tem um público-alvo, então eu vou focar nesse público-alvo. Meu público-alvo, dependendo de quem seja, eu vou definir o canal que eu vou entrar em contato com ele. Por exemplo, se eu vendo produto para jovens, adolescentes, na média de 14, 20, 22 anos, onde é que eu vou focar? No Instagram. Agora, se eu vendo produtos para senhores e senhoras de idade, gente que, principalmente gente que trabalha com produtos agrícolas, que é para a zona rural, eu vou usar o Instagram? Não, eu vou procurar outro meio que entre na zona rural com mais força. Aí eu vou para o rádio, aí eu vou para campanhas locais, coisas antigas mesmo do passado, porque essa daí vai atingir esse público. Então, assim, eu quero deixar bem claro que eu sou fã da internet, tudo, mas eu sou do rádio, e eu sei que o rádio tem uma força muito grande em várias idades, mas no público mais jovem, ele já perde espaço. Então, coisas voltadas para adolescentes, no meu programa eu sou bem sincero a dizer, o adolescente não vai ouvir, mas aí eu vou montar a estratégia para eu falar com o pai desse adolescente, para que o pai desse adolescente esteja vendo o meu produto, vendo o meu programa, acompanhando o meu programa, para que esse produto chegue no filho dele. Porque você precisa entender o marketing, como você vai entrar e como você vai chegar nessas pessoas para você ser assertivo. Senão você vai jogar dinheiro fora. Olha meu amigo Eri Santos aqui, sou fã de Eri Santos. Eri Santos, um grande abraço para você. É um dos maiores comunicadores e gente boníssima. Nunca vi ninguém falar mal de Eri Santos. Acaba que falar mal de Eri Santos na minha frente vai pegar uma confusão comigo. Está aqui os fã-clube de Flávio Leandro também acompanhando a gente. Mandar um grande abraço para eles. Flávio Leandro, que é um grande amigo, ele e a família dele inteira. Quando passar a pandemia, eu vou comer uma galinha lá na casa do Flávio Leandro. Já fui convidado. Mas aí, Clemilton, voltando para o marketing. Às vezes as pessoas querem o resultado fazendo tudo de qualquer maneira. Chega alguém e diz assim, vamos fazer isso, isso e isso, sem nenhum estudo antecipado. O planejamento é justamente isso. O planejamento é a atitude que precede a ação. É eu sentar, analisar, e aí sim, depois de tudo analisado, depois de tudo no papel, porque planejamento não pode ser de cabeça, depois de botar tudo no papel, é que eu vou para a prática. E aí dentro dessa prática é que as coisas vão acontecer e a gente vai corrigir algumas coisas nesse caminho. Outro ponto importante dessa visão sistêmica, que são 4 pontos. Eu vou dizer os 4, depois eu já falei de um, vou falar os outros. É o mercado, dinheiro e finanças, produção e serviço e as pessoas. A função de dinheiro e finanças é o coração de qualquer empresa. Você tem que estar com isso na ponta do lápis. E esse é o grande problema das empresas hoje que estão fechando a porta. Como eu já disse que a crise já existia, Clemilton, muitas coisas foram negligenciadas a vida inteira. Foram jogadas para baixo do tapete. Aí a pandemia veio e arrancou o tapete, deixou a sujeira todinha à mostra. Coisas que o cara nunca quis fazer, teve que fazer agora à força. Como, por exemplo, conhecer os custos da empresa, controlar as contas a pagar e as contas a receber, manter o fluxo de caixa atualizado, controlar o orçamento para saber se pode investir ou não pode, como vai investir esse dinheiro, ver que investimento você vai fazer, usar método e tecnologia financeira, você tem que ter programa mesmo de computador para fazer isso e definir o preço da venda, para que você nem venda muito barato, porque você vai perder lucro, e nem venda muito caro, porque aí você vai vender pouco e não vai ter o resultado desejado. Então, assim, você tem que entender as suas finanças, tudo que você tem, a questão, tudo isso, o estoque, num balanço patrimonial, o estoque entra. Muita gente tem um estoque aí absurdo e não sabe mais o que fazer com ele. Vou te dar um exemplo prático. Eu fiz uma consultoria numa empresa em Afogados da Engazeira, de tecnologia, que o cara começou a consultoria contando uma história para mim. Ele disse, Darlan, dessa consultoria eu estou fazendo porque aconteceu uma coisa que eu nunca esperei na minha vida. Eu fui roubado. Aí eu disse, mas vamos, tanto o empresário já foi roubado.
e tu tá dizendo que não acreditou. Eu disse, não, mas o meu roubo foi diferente dos outros. Aí me levou lá no estoque dele. Falei, Milton, afastaram as telhas e entraram dentro do estoque dele. Ele tem um estoque enorme. Era uma casa normal, essas casas antigas, do telhado que no início é bem baixo e a comida lá em cima é muito alta. Abriram as telhas e entraram e roubaram ele. Levaram várias coisas. Ele foi prestar queixa na delegacia. Quando ele estava prestando queixa, o delegado perguntou: que produtos foram roubados? Eu não soube responder, porque ele não tinha controle nenhum do estoque. E ele me mostrando o estoque dele, ó, Darno, dessa prateleira aqui é só notebook, essa prateleira aqui é só iPhone, essa prateleira aqui é só celular de Samsung e Motorola, essa outra prateleira aqui é produto de segurança, câmera de vídeo, etc. Câmera digital, todas essas caixas JBL, as mais top que você... É o lançamento Boombox, eu tinha 4 delas lá dentro do estoque, que não foi roubada, porque tinha acabado de chegar e o ladrão não veio, não passou, acho que ele não andou o estoque inteiro não, porque se ele tivesse vindo para frente, ele tinha levado muita coisa de muito valor. Mas ele não soube dizer na delegacia o que é que tinha sido roubado, porque ele não tinha nenhum controle sobre o estoque. Então, assim, a gente ainda tem gente dessa maneira, sem controle nenhum, e aí, lógico, dentro da consultoria, eu fui dizendo a ele, ó, você precisa botar um sistema, nesse sistema você tem que fazer a contagem, saber o que estava aqui. Ou, por exemplo... Tecnologia, né? E ele vendia tecnologia, exatamente. E aí eu chamei ele, aí eu já conheci um cara lá em Afogados também, que eu já tinha feito um trabalho com eles, procurei aquela empresa, e o cara tem um produto bacana, que para você automatizar seu estoque. E o pior, Clemilton, que assim, eu visualizei uma cena que assim, dava vontade de rir da cara dele, ele já chorando e eu com vontade de rir. Ele abriu uma caixa, era uma caixa de fogão. Ele saiu caminhando e disse, eu sou doido para saber o que é que tem dentro dessa caixa e não sei. Disse, como é que a empresa é sua, tu não sabe o que é que tem? Essa caixa está tanto tempo aqui nesse lugar, eu vou abrir. Quando abriu, tinha centenas de carregadores de celular que não existem mais. Era uma caixa de fogão cheia de carregador de celular que não existe mais. Eu disse, o que é que eu vou fazer com isso? Eu digo, rapaz, venda no quilo para o pessoal derreter e fazer outra coisa, porque isso aqui não tem mais serventia para nada. Ou seja, várias coisas que ele tinha lá não servia mais para nada. E aí ele foi buscar essa questão para entender o que é que acontece. Você vai trabalhando de forma empírica, como o meu amigo Antônio Gipsy costuma dizer, você começa um negócio no peito e na raça, você vai até um determinado ponto, mas o seu nível de conhecimento e de tamanho, você vai topar nesse lugar e só vai crescer quando você tiver ferramentas para você acompanhar seu crescimento. Porque senão fica aquela bola de neve. Estou vendendo muito, estou girando muito dinheiro, acho que estou ganhando muito dinheiro, enquanto na realidade eu não estou. Porque eu não estou tendo controle do meu estoque, da minha parte financeira. Como eu disse, todo mundo olha para mim e diz, eu estou precisando vender mais. Aí eu olho e volto a centralizar ele e me mostrar ele, olha, você está precisando entender a sua empresa, olhar para a tua parte financeira, ver os teus custos, ver o que é necessário. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho indicado a todas as empresas que são assim de médio porte, por exemplo, que precisa de muita energia, é colocar energia solar. Aí o pessoal diz, é muito caro. É caro se você olhar para ele de uma vez. Mas se você olhar para ele, com o tempo que você vai pagar e com o tempo de uso, se você fizer a conta, é muito mais interessante. Eu fiz uma consultoria dessa numa padaria que tinha um forno elétrico, um forno industrial elétrico. Eles pagavam 12 mil reais de energia mensal, Clemilton. Você sabe o que é pagar 12 mil reais de energia? É dinheiro demais, mano. Em 4 meses é um carro zero. Então, assim, eu disse, você bote energia solar. Isso presta
chama um engenheiro, sabe quanto é que eles estão pagando hoje na energia elétrica? R$ 800. Porque toda a produção, eles tiraram, a produção e os freezers, eles tiraram e fizeram fizeram o projeto e eles têm que pagar agora algumas coisas porque eles continuam usando, porque o espaço que eles tiveram para colocar as placas, os painéis, só não deu para cobrir a estrutura toda, né? E aí, como eram outras empresas do lado e tudo mais, aí eles não pediram às pessoas para botar em cima. Fizeram só com a área dele e eles ainda continuam usando. Mas você tirar do seu orçamento uma despesa de R$ 11 mil todo mês, já dá um fôlego grande para você investir em outras coisas. É esse olhar de botar no papel e deixar de preconceito bobo que faz a diferença. Outro ponto, e eu acho que esse é um dos pontos, são 4 pontos fundamentais, mas esse é o ponto mais delicado, que são as pessoas. Quem trabalha com você? A função pessoa, você tem que primeiro definir a função de cada um. Acho que todo mundo na empresa tem que saber o que é sua obrigação para não ficar aquele jogo do empurra-empurra. As pessoas se contratam e não dizem o que é que a pessoa tem que fazer, então essa é uma função bacana. Quando você descreve as funções de cada um, você já divide o trabalho e as responsabilidades. Então, cada um vai ser responsável pelo que ele está designado a fazer. Agora, só que você tem que estar sempre capacitando os seus colaboradores. É inadmissível que você contrate alguém, Clemilton, e, por exemplo, eu escuto isso direto no Sebrae. Eu falo com o empresário diz, tu está treinando tua equipe? Ele diz, não, quando tem o treinamento, o pessoal não quer ir, e você não obrigou, não? Você não falou a eles que iria ter isso, não? Não, eu até digo que era bom fazer, mas eles não querem ir, eles ficam brigando. Eu digo, por isso que as coisas não vão para frente. Porque eu digo a todo mundo, Clemilton, quando eu faço um treinamento pelo Sebrae para uma empresa, o certificado não vem no nome da empresa, não. Vem no nome do colaborador que participou. Ou seja, o conhecimento é para ele. E as pessoas teimam naquela ideia, não, eu vou trabalhar para enriquecer meu chefe. É um pensamento muito pequeno. Agora, por que essas coisas acontecem do colaborador não querer ir fazer o treinamento? Porque ele, na contratação, não foi alertado pelos valores da empresa. Que é você bota lá, capacitação sempre. Aqui todo ano tem uma ou duas capacitações e você tem que ir. Lógico que aí eu não quero generalizar, porque tem as exceções, por exemplo. O cara está doente, ou está com um assunto... Isso aí... É justificado. Exatamente. Agora, a pessoa dizer que não vai fazer um treinamento, porque vai jogar bola, porque vai assistir a novela, porque o namorado não deixa, porque a esposa fica com ciúme, rapaz, é melhor trocar de namorado, trocar de esposa, porque isso é uma coisa muito pequena. Isso é uma coisa que vai crescer você profissionalmente e você vai botar dificuldades. Então, assim, tem que ter capacitação sempre e avaliação de desempenho. Porque não adianta também eu capacitar, dar a tarefa e deixar para lá. Não, eu tenho que ir, eu tenho que ficar procurando para ver se a pessoa está fazendo a coisa correta, eu tenho que olhar para ver se o resultado aconteceu. Se não aconteceu, o que fez o resultado não acontecer? Porque pode ser uma deficiência da pessoa, mas pode ser uma deficiência da empresa. Então, por exemplo, vou citar um exemplo prático. Você tem um vendedor de rota e chega num supermercado para vender um produto que todo mundo conhece. Sabão Omo. Pronto. Você chega para vender um sabão Omo e vamos supor que a caixa desse sabão Omo, a caixa com 24 unidades, seja R$50. E aí você chega para vender e o cara diz, não vou comprar você por 50 não, porque eu comprei a outra a 40. Como foi que tu comprou a 40? Ah, tá bom. Aí vai embora. Aí chega no final do mês, o supervisor, o gerente de vendas, pressiona você por não ter vendido aquela caixa de sabão Omo. Se você, enquanto vendedor, não trouxer essa informação,
não estou vendendo porque a minha caixa é 50 e tal empresa está vendendo a R$ 40 e eu não consigo fazer esse preço. Então eu já transfiro a responsabilidade, né? Ó, eu não vendi por causa disso, isso aí é responsabilidade de vocês, porque não é eu que boto o preço. Então eu dou essa informação, a minha empresa, o meu supervisor, vai ter que correr atrás do fabricante e saber por que é que eu não faço esse preço e meu concorrente faz. Porque aí já é uma coisa gerencial. Mas se eu não estou avaliando, se eu não estou acompanhando, se eu deixo o cara fazer do jeito que ele quer, eu vou poder cobrar como? Não vai ter condição. E por último, a última função é a produção, serviço, o serviço, o produto que você vende. Eu tenho que ver o layout da minha empresa, se for empresa fixa, a estrutura que ela tem, se a estrutura está adequada, se a estrutura está de acordo com que, principalmente com o que o cliente hoje está exigindo, se os meus equipamentos, os meus móveis, os utensílios que eu tenho, são as coisas que realmente estão de acordo com o mercado que eu estou inserido. Se for eu trabalhar com serviços, eu tenho que saber como é meu processo de trabalho, a fabricação, como é que eu vou receber essa matéria-prima para produzir. Eu tenho que ter critério de qualidade e tenho que ter recursos necessários para fazer isso. Porque, volto para o que eu disse lá no planejamento estratégico. Quando eu falo de produção e serviço, eu tenho que levar em mente duas coisas. O local e a estrutura. Para que eu possa ter o meu carro-chefe. Se eu não tiver meu carro-chefe, eu vou trabalhar como? No pingado? Uma coisinha ou outra? Não pode. Então eu tenho que ter esse entendimento no meu lugar para estar sempre de acordo, de acordo com o que o cliente exige. Porque o cliente, já dizia Mahatma Gandhi, que o cliente não é uma... Essa frase é de Gandhi. E uma vez eu vi isso no treinamento do Sebrae, e eu fiquei mesmo, pô, você lembra de Gandhi só como aquele cara pacífico, de lutas libertárias, né? Mas aquele cara, ele foi um grande pensador do passado. E ele disse que o cliente não é uma pessoa estranha do seu negócio. Muito pelo contrário. Ele é a figura fundamental de dentro do negócio. Mas muita gente diz que quer cliente, diz que quer vender, mas na hora de fazer o diferente, buscar o cenário ideal para fazer um grande trabalho, para surpreender, mostrar que o cliente é especial, não faz. Muito pelo contrário. Não troca, assim, não comparando, mas a gente tem muitos celungas por aí, viu, Clemilton? Gente que acha que o cliente está lhe fazendo um favor em comprar você. E se não quiser, vai embora. Comigo é desse jeito. E esse tipo de temperamento com o cliente não dá certo. Porque seu Lunga ficou famoso por fazer isso, mas as pessoas iam para lá, não para comprar nada, mas inventavam um pretexto para ir lá levar uma piada. Tirando seu Lunga, eu não conheço ninguém que goste de ser mal atendido, de ser mal recebido, de ser tratado de qualquer forma, como uma pessoa de segundo plano, como uma pessoa sem importância. É muito corriqueiro a reclamação. O meu amigo Torão, troca de óleo, grande Torão, o Júnior do INSS está aqui também acompanhando. Clemilton, todos que estão aqui na live, nos acompanhando, se você perguntar a cada um deles, você já foi mal atendido? Todos vão dizer que sim. Se você for falar, todos vão dizer que sim. Que tem uma história. Se você perguntar, por exemplo, aqui em Salgueiro, se eu fizer uma palestra de vendas, que é das minhas áreas também no Sebrae, se eles conhecem alguma empresa, ou se o atendimento aqui está bom, todo mundo vai dizer que o atendimento está ruim. Você está aí em Juazeiro? Você está em Juazeiro ou está em Salgueiro? Não, estou em Juazeiro. Pronto. Se você fizer esse trabalho aí em Juazeiro e perguntar se eles estão satisfeitos com o nível de atendimento, eles vão dizer que não, que o atendimento está ruim. Agora, essas mesmas pessoas que dizem que o atendimento está ruim, são as mesmas pessoas que em determinados pontos, em determinados comércios,
compram porque lá existe uma figura, que é a figura do vendedor, que eu não gosto de quando as pessoas mudam a nomenclatura. Especialista em vendas, consultor de negócio. Isso é para massagear ego. O nome é vendedor. Quando a empresa tem um bom vendedor, um vendedor que sabe, que gosta, que entende o cliente, você percebe e você vai comprar lá nele. Todos nós conhecemos um tipo de vendedor, um determinado vendedor, que nos faz querer ir comprar naquela empresa, mesmo que seja mais longe, mesmo que seja mais caro, mesmo que não tenha vaga de estacionamento, que aí em Juazeiro não tem vaga de estacionamento em canto nenhum mais no centro da cidade. E você, quem é de Juazeiro sabe. Se você for nesse lugar, você vai pagar o preço, você vai se sujeitar a não ter estacionamento, a ficar esperando do lado de fora. Por quê? Porque lá tem uma pessoa que lhe entende, porque lá tem uma pessoa que lhe conhece. Você vai pagar mais caro, mas você vai ser bem atendido. Por quê? Porque o cliente, ele tem que se sentir importante. Ele tem que se sentir que está sendo bem tratado, que ele está levando uma vantagem por estar comprando a você. E tudo isso, a liderança é quem tem que estar de olho. Você tem que estar... Eu estava vendo até um material de Dalberto Chavenato, hoje mais cedo. Eu estou fazendo 2 consultorias com 2 empresas, uma de Trindade, que é uma empresa de cosméticos, e uma de Bodocó, que é uma empresa de tempero fitness, podemos dizer assim. E eu estava preparando aqui um material para mostrar a eles, e Chiavenato, que é o pai da administração no Brasil, eu estava vendo um material dele que ele dizia justamente isso. Chegou o momento de olhar, não com exclusividade, mas olhar o todo. Eu posso ser muito bom, porque geralmente assim, eu sou muito bom na área financeira, Clemilton. Aí eu foco na área financeira e esqueço os outros. Eu sou da área de vendas, aí eu foco na área de vendas e esqueço a parte de finanças, esqueço a parte de pessoas. E hoje eu preciso entender, ter essa visão sistêmica. Eu trouxe até um livro que eu falei até mais cedo para você. Esse livro é muito bom, todo consultor Sebrae, o pessoal indica. Aí está ao contrário, mas o nome desse livro, depois eu posso até deixar para você, é o livro de Peter Senge, A Quinta Disciplina, que ele fala da organização que aprende. Por quê? Porque é necessário você ter essa visão holística, porque eu sou vendedor, aí eu não posso pensar só em mim enquanto vendedor. Eu tenho que pensar enquanto empresa, que eu sou vendedor, mas a menina do caixa também vende. Se ela atender mal o meu cliente, o cliente vai embora e não compra. Se o pessoal da entrega, da logística, não entregar direito o produto, o cliente vai ficar chateado, eu vou perder esse cliente. Tu tá entendendo, Emilton?